Oi, turma. Eu espero que vocês estejam bem. Então, hoje a gente vai continuar com aquilo que a gente já estava trabalhando desde a semana passada, que são as dissertações, o texto dissertativo argumentativo. E, puxando bem para o lado do argumentativo, a gente vai ver os tipos de argumentação, que isso é super importante na hora de construir uma dissertação, né? Uma redação no geral. Então, a gente viu as características principais de uma dissertação, aquilo que compõe, ou seja, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, o fato de que toda dissertação tem uma tese, que a tese é a ideia principal que vai ser defendida, a tese vai aparecer em todos os momentos, sendo ancorada pelos argumentos, então sempre tem a tese e tem os argumentos. Então a gente viu que tema não é a mesma coisa que assunto, tem que cuidar para não sair do tema, o tema é uma coisa mais delimitada. Então, o assunto é mais amplo, se a gente está falando em violência, violência é um assunto muito amplo. O tema seria violência policial, ou violência sexual, ou violência contra a população marginal, enfim, seria algo mais específico a ser desenvolvido. Então, a gente viu todas as diferenças e agora, pensando um pouco no lado da argumentação, a gente vai ver os tipos. Claro, são alguns tipos, tem vários tipos de argumento que a gente pode fazer, mas a ideia é que isso aqui ajude vocês a construir a dissertação. Porque agora, semana que vem, a gente vai ter a nossa prova, que vai ser uma dissertação para ser feita no horário da aula mesmo. Então, a ideia é que tudo isso que a gente está vendo ajude vocês a construir nesse momento. E, claro, ajudar para a vida, porque vocês vão acabar fazendo dissertação em algum momento, vão fazer ou para o Enem, ou para um vestibular, algum concurso, alguma coisa, a dissertação está sempre sendo exigida. E é uma forma de a gente mostrar nossos argumentos sobre algum assunto, ok? Então, os tipos de argumentação. Para começar, a argumentação é aquilo que vai estar presente no desenvolvimento do texto. Então, quando a gente começa o texto, o primeiro parágrafo é a introdução geralmente não vai ter uma argumentação. O que ela tem é a tese. Então, a introdução, ela dá um contexto e defende a tua tese, que é a tua ideia. A argumentação, ela vai vir no desenvolvimento. Nos 2 ou 3 parágrafos lá de desenvolvimento é onde vai estar a argumentação bem forte. Geralmente se fala em fazer uma argumentação assim forte por parágrafo. Então, é onde vai estar os argumentos, porque os argumentos são o que desenvolve o texto. Como é que tu simplesmente vai jogar uma ideia lá e dizer tal coisa é ruim? Tu tem que argumentar por que tal coisa é ruim. Ou dizer que a gente precisa de mais políticas públicas para determinado motivo. Tem que argumentar por quê, o que está acontecendo, o que está de errado, o que pode melhorar. Isso tudo são os argumentos. Então, os argumentos eles vão servir para a comprovação da tese. Então, se tu tem uma tese, tem a ideia que tu defende, mas o argumento que tu vai colocar é contrário àquela tese, aí o texto tá todo errado, ele não faz sentido, assim, pé em cabeça. Então, o argumento ele sempre vai junto com a tese, as duas coisas nunca se separam, né? Ele sempre vai dar um jeito de comprovar. Às vezes ele apresenta alguma ideia contrária, mas para chegar numa conclusão que ainda assim faça sentido, né? Que ainda comprove aquela tese de alguma maneira. Tipo, mostrar os prós e os contras de alguma coisa. Isso sim acontece, mas não dá para ser completamente contraditório. Justamente porque o objetivo vai ser persuadir o leitor. Então, não vai persuadir o leitor com um monte de argumento nada a ver. Tem que fazer uns argumentos que façam sentido com o que está dizendo. Se vocês forem ver as redações que são consideradas melhores, as que vão muito bem no Enem, que tem a nota máxima, elas sempre têm essa característica de algo muito coeso. O que é coesão? É algo que vai do início ao fim e não se perde. Então tem a tese e aí depois ela é recuperada, mas sem ser repetida, ela é recuperada pelos argumentos que sustentam isso. E então, os argumentos eles têm que ter uma coerência entre si, né? Não dá para ser coisas soltas. E porque a questão é que o argumento ele é diferente de uma discussão, por exemplo. Argumentar não é a mesma coisa que discutir. Porque discutir é simplesmente um querer ter razão, mas que não necessariamente conta com ideias. Por isso esse exemplo. A questão é que para discutir, se é só discutir por discutir, a gente não precisa ter um argumento. Mas para argumentar,
Aí precisa ter uma ideia, precisa estar defendendo alguma coisa, precisa estar se baseando em algum fato, algum exemplo, etc. Então são os tipos de argumento que a gente vai ver. O argumento não é uma coisa que a gente tira do nada. Ele tem um lugar de onde ele vem, tem vários tipos de argumentos que a gente pode usar para defender um ponto de vista. E isso, é claro, não só numa dissertação, mas numa discussão com alguém, num comentário num post de Facebook. Para tudo, a argumentação é importante. A gente tá careca de ver pessoas sem argumentação nenhuma querendo vencer no grito, que nem os deuses do cartoon. Então essa é a importância do argumento, né? Não vencer no grito, é vencer pela ideia e pelo raciocínio. E então são dois pontos chaves que vão estar numa argumentação, que é a consistência do raciocínio e a evidência de provas. Então, essa consistência, esse raciocínio, vai ser por uma organização lógica do texto. Então, como eu falei, não dá para trazer elementos dispersos e não concatenar, né? Tem que ter uma coisa lógica que junte um argumento no outro e pense, ah, não, isso realmente faz sentido, eu estou entendendo essa tese. Pode até não concordar com o que a pessoa está dizendo, mas consegue reconhecer que ela está defendendo de uma maneira certa, que ela está usando argumentos. E a evidência de provas. E a provas aqui, provas não é no sentido de. Não é necessariamente dados concretos que determinam isso, porque às vezes uma ideia, sempre tem uma ideia oposta, enfim, a evidência nesse caso vai vir pelo próprio argumento e pelo próprio raciocínio, o quanto tu consegue chegar numa verdade a partir do pensamento. Então, é nesse sentido que algo se torna evidente a partir do texto. Então, antes de falar dos tipos de argumento, eu falo um tipo de não argumento, que é a falácia. A falácia ela vai ser o contrário do argumento e o problema dela é que ela vai se parecer com um. Então, o que a gente chama de falácia é um argumento falso, é um raciocínio falso que se disfarça de verdadeiro. Então, aqui nessa charge, a gente tem uma falácia bem óbvia, né? Então, o padre está falando que a desigualdade social é pecado, e aí esse homem rico, um banqueiro, sei lá, ele aponta pros miseráveis, né? E fala, ah, pois é, quantos pecadores? Sendo que a desigualdade, que seria pecado, seria de quem provoca, né? Ou seja, dos ricos e não dos pobres. E ali o argumento é como se os pobres provocassem. Enfim, não preciso explicar a charge, mas é que aqui é óbvio, é para causar humor mesmo, um humor crítico que a gente percebe, tá? Ele tá distorcendo o argumento. Mas isso aparece muitas vezes em discussões, especialmente na internet, em redes sociais, em sites de notícia, as pessoas distorcendo completamente uma história e criando a sua verdade e fingindo que tem um argumento, sendo que na verdade aquilo ali é uma falácia, é um argumento falso que tá ali disfarçado no meio de uma discussão. Então, é uma coisa que é importante sempre tentar reconhecer o que realmente é um argumento e o que é a falácia, ou seja, que não vale como argumento, que é o grito, é o vencer na discussão. Mas os tipos de argumento mesmo, os que importam, os que vocês vão usar na dissertação, inclusive não usem falácias na dissertação, tentem evitar. O mais usado deles, um dos mais usados, é de causa e consequência. Então, vai falar sobre algum problema e ao falar sobre ele vai apresentar as causas para ele acontecer e o que decorre daquele problema, ou seja, as consequências dele. Então, se a gente vai falar, por exemplo, que os velhos são um pouco valorizados na sociedade, que eles são constantemente desvalorizados e maltratados, enfim, tá falando sobre a situação da velhice. Se tu for criar um texto que o argumento se baseie em causa e consequência, talvez tu vai querer falar sobre o porquê que o velho é desvalorizado na sociedade, e aí vai dar alguns argumentos em relação ao trabalho, porque o velho já não trabalha mais, é uma sociedade, nós estamos numa sociedade que valoriza o trabalho, etc. Tudo isso são as causas. E, por outro lado, poderia falar das consequências, que é, tá, ok, então por causa disso eles não são valorizados. Mas o fato de eles não serem valorizados causa isso, isso e isso. Então, é as consequências daquilo ali. Então, um jeito até bem eficaz, é bem usual, mas é usual porque realmente ele faz sentido, é um jeito bom de construir
Uma dissertação, que a gente vê muito acontecendo, é nos parágrafos de desenvolvimento, um falar sobre as causas e o outro falar sobre as consequências de um determinado fato. Claro que não é todos os temas que dá para fazer isso, mas muitos permitem esse tipo de coisa. Então, pega um determinado fato, a prova está pedindo para vocês falarem. No Enem do ano passado, por exemplo, o tema da redação era sobre a democratização do cinema. Então, o fato de que o espaço do cinema não é atualmente um espaço que é democrático, que talvez esteja se democratizando. Então, se fosse falar sobre isso, por exemplo, talvez seria bom falar sobre as causas disso, tá, mas o porquê que isso acontece? E aí depois falar sobre as consequências. Tá, isso acontece, e aí o que acontece por causa disso? Então, é um porquê e um por causa. E isso é uma boa pedida para organizar uma redação. Dá para organizar muito tranquilo por esse lado. E é daqueles tipos meio chaves, assim, para conseguir organizar um texto. Uma outra forma também é o por um lado e por outro lado. Então, tá apresentando dois lados de uma questão. Num parágrafo, tu mostra um lado, no outro, tu já reinicia com o por outro lado e já desenvolve uma outra questão, né? Dois lados de um mesmo tema. Também é uma forma. Mas o causa e consequência, ele é bem útil, assim, enquanto argumento, porque ele funciona. Então, aqui, por exemplo, um exemplo bem bestinho, assim, mas tá falando que as escolas brasileiras negligenciam a saúde dos estudantes, não instruem sobre obesidade, sobre prevenção, enfim. E aí, a próxima frase vai começar assim: como reflexo de uma população ignorante frente aos hábitos alimentares ideais, 8,4% dos adolescentes são obesos. Então, esse como reflexo, ele vai repetir aquilo que foi dito. Então, a população ignorante ali é por causa da escola. Os estudantes não são instruídos quanto aos riscos da obesidade. Então, por causa dessa população ignorante, alguns adolescentes são obesos, e é um índice que vai aumentando. Então, ali a gente tem uma relação de falar um fato e dizer a consequência desse fato. Ali não tem necessariamente a causa, mas a consequência aparece. Então, esse é um tipo de argumento chave, não é à toa que ele aparece em primeiro lugar. E outro tipo também muito comum é argumentar a partir de semelhanças e diferenças entre duas ideias. Então, isso dá para ser feito de várias formas. Nesse exemplo aqui, é um super óbvio e que ele compara a paixão pelo futebol com o jeito de o ciumento agir com a pessoa que ele ama. Então, ele vai fazendo essa comparação, vai fazendo isso que a gente chama de analogia. Então, ele tá ali o tempo todo comparando a paixão pelo futebol com a paixão doentia do ciumento. E então, nesse caso, é uma comparação bem utilizando o como e com essa questão das duas ideias bem presentes. Mas existe a comparação que é por contraste e ela até aparece mais, que é, por exemplo, dizer como determinada situação é num país e depois dizer como essa mesma situação é num outro país. É um contraste. Ou dizer como tal assunto é tratado por classes mais altas e como é tratado por classes mais baixas, como afeta pessoas diferentes, como isso afeta homens, como isso afeta mulheres. Quando tem esse tipo de contraste, ele acaba sendo um argumento interessante. Se é um texto sobre a questão das mulheres, sempre tem algumas coisas que dá para comparar com o modo como os homens são tratados na sociedade, questões de salário, de emprego, do modo como são vistos, do modo como a mídia retrata. Então, é sempre um argumento que dá para desenvolver em contraste. Então, às vezes, esse tipo de argumento ajuda bastante. Outro tipo é por exemplificação. Então, como o próprio nome já diz, é utilizar um exemplo para dar uma concretude, né? Então, tu tá falando uma coisa, tá dizendo que aquilo ali é importante, tá dizendo que aquilo ali é ruim, tá, mas se tu só diz, fica muito solto. Mas aí se tu dá um exemplo, aí aquilo ali dá força pro texto.
Então, dar um exemplo de em algum momento que aconteceu coisa parecida, criar algum caso, assim, pensar algum pequeno relato de alguma coisa que faça sentido com aquele tema. Isso é algo que é muito comum de a gente ver nas redações e é uma das coisas que exige bastante do conhecimento de mundo de vocês. Por isso que, na verdade, uma redação de Enem, uma redação de vestibular, eles não estão exigindo só a parte do português, a parte do saber escrever. O fato de uma redação valer tantos pontos é porque, na verdade, ela se relaciona com todo o conteúdo que vocês viram na escola ao longo da vida e aquele conhecimento que não é só da escola, mas que é de ver nas notícias, de ouvir falar, de ver manchetes, de aquilo que a gente vai absorvendo do mundo à nossa volta. Então, uma redação ela nunca vai pedir uma coisa completamente distante de vocês. É algo que vocês já viram de alguma forma acontecer, já viram alguém ter problema com isso. Sempre tem alguma relação com a nossa realidade, de alguma maneira. Mas o fato é que quanto mais conhecimento de mundo vocês tiverem, então isso é valorizar os conhecimentos que vêm nas aulas de história, nas aulas de geografia, nas aulas de sociologia, filosofia, enfim. Todos esses conhecimentos, quanto mais vocês tiverem, mais fácil vai ser construir uma argumentação, mais fácil vai ser dar exemplos. Então, vocês vão poder citar coisas diferentes e isso ajuda muito. Então, aqui esse parágrafo ele começa falando dos manifestantes dos protestos de 2013 e porque ele está defendendo essa ideia de que os fatores socioeconômicos da época são responsáveis por esses casos de revolta, muitas vezes. E aí, para falar disso, ele vai falar da Revolução Francesa. Então, ele diz que a Revolução Francesa, por exemplo, ela mobilizou as camadas sociais infladas da crise econômica no respectivo país. Então, essa política da época influenciou um monte o acontecimento das manifestações. Então, aqui ele está ancorando a tese dele, que é justamente isso, que é essa relação com a economia, com a política, com a sociedade da época, e utiliza como exemplo a Revolução Francesa. É alguém que prestou atenção nas suas aulas de história, conseguiu fazer essa relação e pronto, já dá um pontaço para a redação dele, porque dele ou dela, né? Porque conseguiu dar esse a mais, né? Quem corrige uma redação tá sempre procurando esse a mais de vocês. Outro tipo é o argumento de autoridade. Então, o argumento de autoridade é citar alguém que é importante naquilo ali que tu tá falando. Então, só que é super importante, se for citar de alguma fonte confiável. Então, saber que a pessoa realmente falou aquilo ali. Não dá pra inventar a palavra que a pessoa não falou. Não dá pra botar se não tem muita certeza. Na dúvida, não coloca. Então, citação não é uma coisa difícil, tem que ser muito certinha. Então, é uma coisa de talvez saber algumas, mas não forçar a barra e colocar só se tiver certeza. Mas é um argumento válido e que é bastante valorizado, na verdade. Então, aqui, por exemplo, eles estão falando sobre a questão de como o racismo aparece em livros didáticos. Eles vão dizer que personagens que praticam boas ações são geralmente representados por loiros de olhos azuis, enquanto as más são morenas ou negras. E aí eles vão dizer que o livro X, o livro tal, né, é racista. E para afirmar isso, eles vão usar o argumento da autoridade e vão falar desse antropólogo que estuda isso e que diz que esse tipo de ilustração é racista sim. Então eles, usando essa pessoa, eles estão dizendo assim, olha só, não sou só eu que estou dizendo, não sou só eu, mero estudante que estou aqui tentando passar no Enem e estou escrevendo essa prova. É esse grande teórico, esse grande estudioso que também falou isso e que está ancorando aquilo que eu estou dizendo. Então, o argumento de autoridade é super importante por causa disso, mas tem que ser bem usado. E tem os dados estatísticos também.
Então, os dados estatísticos vão ser aquelas informações bem concretas, assim, que ajudam a tornar a defesa de vocês convincentes. Então, é utilizar resultados de pesquisas, de estudos, saber estatísticas de cor. Isso é meio difícil, mas quando a gente sabe, ajuda um monte, né? Então, aqui, por exemplo, quando a pessoa começa a botar que a partir de algum estudo e uma determinada taxa com que esses acontecimentos acontecem, uma quantidade, uma porcentagem, tudo isso dá um grau de seriedade diferente para o texto. Ajuda a convencer mesmo o leitor a partir de informações que não tem como negar. E por isso é importante que elas sejam verdadeiras. Claro, não dá para inventar que existe um estudo quando não existe um estudo. Mas se existe, e se vocês sabem essa informação, é muito bom porque aquilo ali vai ancorar o argumento que a pessoa está passando. Então, alguns dos tipos de argumentação eram esses. Isso foi só para dar uma ideia mesmo do que pode ajudar, de como é que pode ser construído, principalmente aqueles primeiros ali, o contraste, a causa e consequência, até a exemplificação, eles são muito chave assim, para a gente conseguir fazer uma redação boa. Então, isso, a aula é para ajudar vocês quando vocês forem precisar, porque com certeza vocês vão precisar, e num momento mais prático, assim, para ajudar para a redação da semana que vem. Então, seguiem mais ou menos por aqui, pelo outro PowerPoint também, e façam qualquer pergunta que tiverem. É isso aí.